Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, agora e sempre. Hoje pela manhã eu trouxe uma mensagem sobre Isaías 53, a mensagem do servo sofredor, o Messias na cruz. Hoje, agora à noite, eu quero trazer uma mensagem sobre Gálatas capítulo 6, nessa expressão de Paulo: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Antes de trazer esta reflexão, eu gostaria que nós ouvíssemos um belo hino da harpa cristã, o hino de número 291, que traz a mensagem da cruz. Vamos ouvir este hino e depois nós meditaremos então nesse texto, gloriando-se na cruz de Cristo Jesus. Amém. Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, temo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até
farei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Humanamente falando, Paulo podia se gloriar em várias coisas, em várias razões. Religiosamente falando, ele podia se gloriar de ser um hebreu, pertencia à nação de Israel, descendente então da linhagem de Abraão, e muitos judeus se orgulhavam do seu nascimento, da sua pátria. Ele podia também se gloriar pela tribo que ele pertencia, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, juntamente com a tribo Judá, foram aquelas duas tribos que permaneceram lá no Reino do Sul, enquanto as outras 10 tribos foram para o Reino do Norte e se misturaram com outros povos. Ali nasce o povo chamado dos samaritanos. Ele podia também se gloriar porque era um judeu circuncidado ao 8º dia, pertencia então a essa linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele podia também se gloriar da sua religiosidade. Ele pertenceu à seita dos fariseus, uma seita ortodoxa do judaísmo que levava muito a sério as escrituras, a Torá, o Antigo Testamento, e ele procurou ser um homem, um jovem irrepreensível nas práticas do judaísmo. Ele podia se gloriar também, pois foi instruído aos pés de um grande mestre judeu chamado Gamaliel. Então havia várias razões, religiosamente falando, para ele se gloriar. Mas ele podia gloriar-se também da sua nacionalidade. Ele teve o privilégio de ser um cidadão romano. Isso era muito importante para as pessoas lá no primeiro século. Alguns compravam o direito da cidadania romana e pagavam um preço alto para isso. Mas Paulo tinha esse direito por nascimento, conforme ele mesmo afirma lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele podia também se gloriar da sua cultura secular. Ele falava a língua aramaica, falava o hebraico, falava a língua grega, que era praticamente uma língua quase que universal no primeiro século. Ele conhecia o pensamento dos filósofos daquela época, ou de antes dele. Então ele tinha uma cultura muito vasta, um privilégio enorme. Ele podia também se gloriar das experiências, vamos dizer assim, espirituais, religiosas. Ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e após aquela experiência, ele vai dizer 14 anos mais tarde que ele foi arrebatado até o terceiro céus e viu coisas tão preciosas que, disse ele, nem era lícito referir as suas experiências. Ele podia se gloriar também do trabalho missionário que ele fez, visitando tantos lugares, países diferentes, levou a palavra de Deus a tantas pessoas. O livro de Atos registra 3 viagens missionárias do apóstolo São Paulo. Quantas igrejas foram estabelecidas por este homem de Deus? Então, podemos dizer que havia muitas razões humanamente para Paulo se gloriar, ter orgulho dessas coisas, mas nessa belíssima carta aos Gálatas, no final do capítulo, já no capítulo 6, ele diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então vamos nesse momento refletir em algumas razões porque Paulo se gloriava unicamente na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, irmãos, porque a mensagem da cruz é a mensagem do grande amor de Deus. Cristo na cruz é a grande prova do amor de Deus, não poupando o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou naquela cruz.
O Evangelho de João, no capítulo 3, esse versículo tão conhecido, João 3,16, que afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo na cruz é o grande sinal, é a grande prova incontestável do grande amor de Deus para conosco. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo se gloriava na cruz de Cristo, porque é lá na cruz que nós vemos o grande amor de Deus. Outra razão porque Paulo se gloriava unicamente na cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que nós encontramos a mensagem transformadora. Cristo na cruz, como ele havia dito: quando eu for levantado sobre a terra, atrairei todos a mim mesmo. Por isso Paulo, nesta carta aos Gálatas, no versículo 15, ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E só tornamos nova criatura em Cristo Jesus, como Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, 19, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, que bênção preciosa! Cristo na cruz nos concede a graça maravilhosa do perdão. É a mensagem transformadora, a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 12, versículos 31 a 33, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, para dar a sua vida em Jerusalém. No capítulo 3, quando Jesus conversava com Nicodemos, ele diz: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo se gloriava na cruz, porque é na cruz que o pecador encontra o grande milagre da salvação, da transformação espiritual. Mas ele se gloriava unicamente na cruz, porque a cruz é a mensagem do poder do nosso Deus. Um belo texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 25, Paulo escreveu essas palavras: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sua sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz
é a mensagem do poder de Deus. Por isso Paulo se gloriava nesta mensagem gloriosa. Poder de Deus para quebrar toda maldição, conforme na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele escreveu: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo na cruz leva a minha, leva a sua, leva a nossa maldição. Ele é o poder de Deus também para cravar ali naquela cruz a sentença de dívida que era prejudicial a todos nós, como Paulo escreveu em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Por isso gloriamos na cruz, e Paulo se gloriava na cruz, porque a maldição da lei é quebrada na cruz. A maldição da sentença do pecado é cancelada na cruz do Calvário. Mas ali o poder de Deus se manifestou também para destruir o poder do próprio diabo e o poder da morte. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, nos traz esta palavra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todo que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, sem esperança, mas agora temos essa esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Jamais me gloriarei em coisa alguma, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, como Paulo, devemos nos gloriar na mensagem da cruz, pois esta é a grande mensagem de Deus para toda a humanidade. Grande mensagem do amor de Deus, grande mensagem da transformação do pecador pelo poder de Deus, grande mensagem do poder de Deus para quebrar toda a maldição da lei, toda a condenação, todo o poder da morte, todo o poder do diabo e todas as consequências do pecado nas nossas vidas. Mas eu quero concluir esta mensagem pensando na justiça de Deus ali na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, o justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Na cruz, nós vemos que todos nós somos pequenos. Na cruz nós percebemos que nada somos e que não há esperança para ninguém de perdão, de salvação, de libertação, a não ser pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo entendeu de maneira muito clara o que significava, o que significou e o que significa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ali nós vemos, como em outro lugar, o grande amor de Deus, o grande poder de Deus, a grande graça maravilhosa de Deus e a justiça de Deus sendo satisfeita através da morte de Cristo na cruz. Portanto, como Paulo, vamos dizer: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nela que nós encontramos o perdão, a salvação, a vida eterna, a esperança bendita de um dia vivermos para sempre com o Senhor. Como diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1: veio novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, eis que tudo se fez novo. Veio a nova Jerusalém que descia do céu, como uma noiva adornada para o seu noivo. Ali não haverá maldição, ali não haverá enfermidades, ali não haverá morte, ali não haverá pranto, ali não haverá sofrimento,
porque todas as primeiras coisas vão se passar e Deus fará nova todas as coisas. E tudo isto foi possível por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta mensagem, que é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos, é a mensagem do poder de Deus, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza de qualquer homem, de qualquer exército. A loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sábio deste mundo. Aprove a Deus salvar o mundo, reconciliar o mundo consigo mesmo, através da mensagem da cruz. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que você cada dia possa mais amar a mensagem da cruz e gloriar-se unicamente nesta mensagem gloriosa, a mensagem do poder de Deus, a mensagem do amor de Deus, a mensagem da graça de Deus, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te dê uma semana de paz. No domingo estaremos meditando então sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Mas teremos também uma mensagem quarta-feira, que é o dia oficial do nosso culto, onde estamos impossibilitados de reunir nestes dias. Esperamos que breve nós estaremos juntos louvando e cultuando esse Deus e cantando o hino da mensagem da cruz. Ah, se a cruz falasse e ela expressasse quanta dor ela sentiu ao ver o sofrimento, o triste lamento de quem tanto nos amou. A mensagem da cruz continua falando. Que Deus te abençoe. Amém.